Então vamos falar um pouquinho de mercado. Uma semana, já a terceira semana bem interessante, bem positiva para o mercado. A gente está batendo ali 125 mil pontos, fechamos agora 125.661. Então esse é o valor do índice Bovespa hoje, no fechamento. A gente vem repicando, ou seja, após a queda e o teste dos 120 mil pontos, a gente volta e estamos trabalhando agora nos 125 mil pontos. Esse repique eu já tinha comentado aqui, que o 120 tinha sustentado e que possivelmente a gente poderia ter uma alta, e confesso, não esperava uma alta vigorosa para o 125. Porém, dados importantes saíram hoje, que são relativos à ata do Fed. E esses dados fizeram com que o aumento da expectativa da queda de juros lá fora, nos Estados Unidos, ganhasse corpo, ganhasse peso. Ok? Com isso, eventualmente com essa possibilidade da queda de juros, isso trouxe fôlego para o nosso mercado. Agora, nós temos um problema interno, né, um problema nosso, que é o cabaré, que são as falas do cabaré. Ou seja, nós temos hoje no Brasil uma certa governança institucional, econômica. Que seria o quê? Nós temos um Banco Central independente e nós temos um governo que define orçamento. Por outro lado, eles deveriam trabalhar em consoante. Ou seja, uma vez que eu tenho uma expansão monetária, e eu acabei de postar nos meus stories, que puseram o nosso grupo do FIA Black, sensacional, que é o seguinte, Roberto Campos dizendo que quem cria a inflação é expansão monetária. É isso que cria inflação. Ou seja, se eu tenho uma expansão monetária, fatalmente eu vou ter uma pressão inflacionária. O presidente do Banco Central sabe disso e a Selic parou de cair. Só que, por conta disso, a gente tem um atrito do cabaré, aonde o culpado é o Banco Central que não baixa os juros, né, e que a independência do Banco Central deveria acabar. Ora, então, se eu acabo com a independência, se eu acabo com uma governança institucional, isso seria a solução do problema? Não, não é. O problema advém de uma expansão monetária. E aí você consegue vislumbrar que a gente aumentou o gasto público absurdamente, ou seja, nós estamos com o segundo maior gasto histórico, perdendo só para a pandemia. Então a gente tem um aumento de gasto, tá? Uma expansão monetária muito clara, e não vou nem entrar na efetividade, se é um gasto muito bem feito ou não, né? Aí cabe a cada um avaliar, porque é só olhar o serviço prestado, mas a gente tem uma expansão de gasto que fatalmente vai gerar uma pressão inflacionária. Esse é o primeiro ponto. 2, quando eu tenho, então, o cabaré atacando as instituições, ou seja, o Banco Central, a independência, o avanço para cima de companhias de capital aberto, eu acabo tendo fuga de estrangeiro e eu acabo tendo aumento de risco. E o dólar responde a esse aumento de risco. E mais do que o dólar, existe também uma curva de juros que responde a esse aumento de risco. Então eu tenho um aumento do atrito e aí eu tenho um dólar a 5,60, chegando a atingir os 5,70 no intraday, né, ou durante a semana. Não sei se foi hoje ou ontem. Deixa eu ver. Foi ontem. Atingiu 5,70 ontem e resolveu cair hoje. Com o quê? Por que ele caiu hoje? Justamente com o arrefecimento do atrito, aonde eu tenho o presidente do cabaré falando, defendendo a independência agora. Então ele mudou completamente o discurso, o mercado então entendeu isso como positivo, dólar cai, curva de juros cai. E é por isso que eu estou com essa camisa, ok? Para a gente torcer para que essa curva de juros caia e que o dólar caia. Soma-se a isso, ou seja, uma redução do risco, eu tenho então, lá de fora dos Estados Unidos, eu tenho uma leitura da ata do Fed, aonde os Estados Unidos pode baixar juros. Uma leitura onde vários economistas entenderam dessa forma. Eu não fiz a leitura, só estou passando para vocês o que eu li sobre uma leitura, tanto do Citi e outros bancos, outros economistas, sobre essa leitura da ata do Fed. Detalhe, essa ata do Fed, ela já é uma ata passada, uma ata atrasada, ou seja, novos dados econômicos de emprego, se vierem ruim, a gente vai ter um aumento da chance de queda dos juros lá. É isso que o mercado precificou e vem precificando esses dias com essa alta. Agora, prestem atenção numa coisa, isso é muito importante, que eu vou falar aqui para vocês, vocês deveriam guardar ou pelo menos absorver,
para que vocês aprendam a tomar decisões melhores com base em risco, com base no que nós chamamos de risco sistêmico, tá? Quando a gente, então, entende o que está acontecendo no mercado, sem clubismo, ok? Eu tenho o cabaré avançando para cima das instituições, e isso estressa o mercado. Eu tenho o cabaré falando mais do que devia, trabalhando menos, eu tenho dólar a 6,70, com possibilidade até de 7, atacando um Banco Central independente, querendo baixar as coisas na marretada, e eu tenho risco subindo e eu tenho dólar subindo, tá? Na minha opinião, isso é proposital, porque eles sabem o que vai acontecer no mercado. E aí eu ataco o mercado também, óbvio, tá? Eu ataco o mercado. Bom, e quando eu tenho uma reversão desse discurso e, somado a isso, a possibilidade de queda da curva de juros, e olho para... Vamos ver como que o mercado se comportou, eu consigo vislumbrar um small cap, um índice de small cap subindo 1,8 hoje, enquanto o índice grande do Ibovespa sobe 0,7. Então, com isso, fica claro para a gente o cenário e a reação do mercado. Não o cenário que vai se seguir, porque a gente nunca sabe o que o cabaré poderá fazer. A gente nunca sabe o que o mercado americano poderá fazer com juros. A gente não sabe, tá? Porém, eu já sei que se o cenário macro seguir por um caminho, eu consigo fazer a leitura de qual é a reação interna. Por exemplo, o dólar hoje cai de 5,69 para 5,57. Ok? Somente com essas duas informações. Eu tenho uma curva de juros que cai 12,45 para 12,27, quase 200 pontos. É muita coisa. Tá, gente? Durma com isso. É muita coisa. E quando eu olho, então, para o nosso mercado, ora, tá bom. Então, se esse cenário acontecer, onde estarão os maiores ganhos? Eu olho para o índice de small cap, 1,8. E eu olho para o índice cheio, 0,7. Ah, professor, mas e se não acontecer esse cenário? Provavelmente, o small cap vai sentir e o índice cheio, aí você tem que olhar dentro do índice cheio quais são as oportunidades, poderá surpreender e andar mais. Entende isso? Isso é importante. Por quê? Porque se você consegue ter, não estou dizendo que você precisa acertar, né? Mas pelo menos se você entender o que a gente vive hoje, traçar o seu cenário, ora, será que o cabaré ficará sentado naquela cadeira pro resto da vida, fazendo as cagadas que foram feitas as mesmas cagadas que foram feitas em 2010 e 2015? Uma hora o sistema deu um basta. Ok? Mesmo porque a gente tem reeleição. Outro ponto diz respeito ao mercado americano. Né? O juro lá subirá para sempre? O mercado americano continuar crescendo para sempre? Fatalmente não. Em algum momento ele vai ou parar de crescer, ou até decrescer, e esse juros vai precisar ser ajustado. Não existe uma curva de juros que suba eternamente por conta de uma inflação persistente eternamente. Ok? Então isso é importante, pessoal, para vocês entenderem o caminho que seguirá o mercado. A melhor hora de alocar. Onde você vai montar a tua carteira. É óbvio que eu estou falando da parte sistêmica. Já cansei de repetir aqui. O mais importante são as peças do seu tabuleiro. E não o momento que você as monta. O momento que você as monta, sim, também. Mas mais importante são as peças que você vai colocar no teu tabuleiro. Tá? O mais importante são quais peças eu estou colocando no meu tabuleiro. E, uma vez que você sabe quais cenários você vai enfrentar à frente, fica mais tranquilo e mais fácil você montar esse tabuleiro. Montando esse tabuleiro, não dá para reclamar, porque o teu tabuleiro não evolui. Ah, não está subindo. Tá, mas você entendeu quais eram os cenários e as oportunidades na mesa? Uma vez que você entendeu, ok. Tá? Várias vezes eu comprei ações, empresas, em que não andavam, mas eu sabia porque não andava. Até que um dia, o que eu imaginei aconteceu. E aí o papel anda. Aí vai andar. E aí você sabe por que está andando. Você só esperou. Paciência. Inclusive, eu já fiz uma super quarta sobre paciência, né? Não sei se tá aí, qual é. Tem uma dessas aí. A gente tá na super quarta de número, que já tem bastante super quarta aqui, 224. Uma dessas eu falei sobre paciência. Uma noite inteira falando sobre paciência. Por quê? Porque o investidor brasileiro não tem paciência. Eu já fui assim. Eu nunca tive paciência. Sou ansioso. Sérios problemas com paciência. Mas perdi muito dinheiro por ser impaciente. E na bolsa, a impaciência é imperdoável.
você pode errar a análise. Isso tem perdão. Vende, refaz, aloca, realoca. Agora, a impaciência, você nunca vai ganhar dinheiro se você for impaciente. Nunca. Porque a gente vem com uma cultura de que, como o juro é alto, eu preciso dessa taxa logo. Comprei uma ação, por que ela não sobe? Quanto tempo você comprou? Tem um mês que eu comprei, não anda. Um mês, 2 meses, 3 meses. Não anda. Olha lá, tô perdendo. Já tem 8 meses que eu tô na bolsa, eu tô perdendo. Não anda. 8 meses. Quantos anos será que o Luiz Alves Barsi tem de bolsa? Compram ações. Pois é. Quem cultivar a paciência junto com as boas escolhas vão se dar bem. Tá? Infelizmente, é um jogo de longo prazo. Infelizmente. Porque se fosse de curto, seria mais fácil. Te vendem, todo momento aí, soluções de curto. A todo momento. Te vendem soluções de curto. Tá? Todo momento. Isso aí tá lotado. Porque a gente é imediatista por natureza. Porém, é mais que provado que em renda variável só funciona no longo. No curto, você tem que ser muito bom. Tem que ser um Ayrton Senna da vida, assim. Muito bom. Bom, então para fechar o índice Bovespa é isso. Para onde vai? Olha, a gente tem ali essa região de 130 como uma região muito, muito importante de resistência. Tem dificuldade, vai ter dificuldade de romper 130. Vai ter dificuldade. Não está tão claro ainda esse rompimento. A não ser que nós tenhamos no meio do caminho notícias para jogar uma gasolina nesse fogo, nessa alta aí. Jogar uma gasolina nessa alta. O que seria isso? Se eu aumento a chance de uma redução da taxa de juros americana, se eu aumento essa chance, pode ser que seja o combustível que o mercado espera para andar. Agora, nós temos muitas coisas baratas, muito baratas, né? E isso por si só também já acaba impulsionando o mercado, beleza? Bom, então vamos entrar naquele